Estamos aqui novamente no HQC Cast, Homens que Choram, nosso novo episódio. Estamos tendo a honra de receber apóstolo Martinho, está aqui conosco hoje. Amém. Apóstolo Martinho é um amigo de longas datas, pastor Frank. Um amigo meu de longas caminhadas, servindo ao Senhor. Já gravamos muito juntos, já trocamos muita ideia junto ao vivo, no Café com Deus, no Catraca Gospel, agora no Homens que Choram. Tocantins TV. Já tem uma longa caminhada juntos. Apóstolo Martinho, nós gostamos de começar nosso podcast, nosso episódio, com a seguinte pergunta: quem é o apóstolo Martinho? Quem sou eu? Glória a Deus, shalom, graça e paz. Seja bem-vindo. Bom, primeiro é um prazer, para mim poder estar juntamente com os irmãos aqui, com o Frank, o bispo Emanuel, como já disse, companheiro de longas datas. E definir quem é o Martinho, primeiro eu não posso esquecer da origem, né? Não tem como. Sou tocantinense do Pé Rachado, né? Nasci no estado de Goiás, mas sempre me considerei tocantinense, porque o Tocantins, o Goiás daquela época era uma região apenas para o pessoal buscar voto. Abandonado. Né? Então se tornei um cidadão de pátria quando o Tocantins nasceu. Mas sou também um filho, né? E pai e mãe, meu pai nordestino, minha mãe oriunda da região, casado há já 30 anos, com a apóstola Deane, inclusive quero mandar um abraço para minha esposa, minha companheira de todos os dias, de todas as lutas e conquistas, né? E pai, né? E também, assim, é uma coisa que a gente faz por amor, que é servir ao reino. Então eu definiria minha vida, ou quem sou eu, esse homem que tem prazer, né? Amo a família, luto pela família, acredito na família, né? Um pastor que serve ao Senhor com convicção. Eu sou um convicto, né? Do meu chamado, sirvo a Deus e é mais ou menos por aí. Glória a Deus por isso. Estamos aqui, queremos agradecer você, homem, que esteve conosco na conferência da Bethel Church esse final de semana. Foi uma bênção, sexta, sábado e domingo. Recebemos o apóstolo Jetro, sua esposa, sua filha e todos vocês que estiveram lá conosco aprendendo, se curando. Foram ministrações extraordinárias que renovou, né, pastor Emanuel, as nossas forças, o nosso caráter, nosso compromisso e trouxe nós de volta ao processo da cura, que é o que a gente tenta fazer aqui, apóstolo. A gente tenta trazer para esses homens histórias de homens verdadeiros, né? Quantos estamos aí escrevendo o livro Homens que Choram, eu e o pastor Emanuel. Amém. E estamos tentando relatar e trazer para esses homens que o choro não é fraqueza, né? Muito foi nos ensinados pela nossa geração dos seus pais, nordestino, mas, né, o homem mais, seja cabra macho, sisudo, né? Então, assim, foi esquecido um pouco de que nós também somos sentimentos, né? Que nós também carregamos as nossas dores e muitas vezes não expressamos essas dores e engolimos o choro. Né? E aí, esse bate-papo com o senhor aqui é exatamente porque o senhor possa trazer, né, algum episódio dessa sua vida apostólica aí, de experiências que você lidou com os homens, desses homens. Claro, fique à vontade, não precisa citar nomes, né? A gente protege aqui o sigilo, como sempre. Mas para que esses homens que estão nos ouvindo, para que eles possam ver que nós também passamos por esse processo, né? Que nós não estamos aqui porque somos melhores do que eles. Muito pelo contrário, estamos nesse processo de cura. A gente costuma dizer aqui que quem é ferido, fere. Então a gente caminha no processo de cura, sabendo que a igreja não é hotel para crente, mas hospital para doente, onde nós feridos estamos num processo para receber alta. É verdade. Eu, inclusive, no domingo, eu falava algo nesse sentido. E essa é uma fala que eu costumo usar ela na igreja, para os nossos líderes, né? Que não importa quem foram os nossos pais, mas quem será nós como pai, mãe, né? Sim. Não importa o que eles passaram, porque o que acontece é o seguinte: eu sou de uma família, meu pai sempre foi uma pessoa muito íntegra,
pessoa muito reta, honesta, temente a Deus, porém dentro das suas condições, né? De uma vida simples, de um camponês, um lavrador, né? E que nunca recebeu um afago, um carinho do pai, né, da mãe, porque isso não fazia parte. Eu, por exemplo, eu tive o meu primeiro aniversário comemorado, celebrado, quando eu me casei. Foi a minha sogra que me deu meu primeiro bolo de aniversário, né? Porque pra gente não existia isso. O meu pai não teve isso, a minha mãe não teve isso. E ela passou pra gente essa cultura. E eu falava no domingo na igreja que eu glorifico o nome do Senhor, porque um dia o Senhor, ele entrou no ramal, né? E a minha vida, minha história foi mudada. Então, eu abraçar os meus filhos, colocar no colo, dizer te amo, beijar, né? É uma coisa muito normal. Eu costumo dizer o seguinte, que se eu pudesse, os filhos casados com o neto, tudo estava aí dentro de casa, todo mundo junto naquele balaio de gato, né? Porque eu amo, eu gosto muito. Então a gente tem essa responsabilidade hoje, como líder, né, como pastor, está formando essa geração de homens e mulheres, né? E que no meu caso eu estou numa região que é muito comum a gente ouvir filhos falarem, eu nunca tive um abraço do meu pai e da minha mãe, né? E muitas vezes no nosso meio, o bispo Emanuel, pastor Frank, assim, é um período razoavelmente já longo no meu serviço ministerial, e eu lá no início eu comecei a reproduzir aquilo que eu vivi dentro da própria igreja. Porque pais, por exemplo, que se converteram, se tornaram líderes, mas não superaram esses traumas. Por exemplo, da empatia, né? do afeto, de não somente de sentir, mas de transmitir. Porque o problema não é você sentir, não é você amar, é você não manifestar esse amor. Então, a gente aprendeu muito no começo que, por exemplo, os filhos do pastor era tratado a paulada, irmão. Porque essa é a minha cultura, esse é o meu reino, né? Agora, a igreja, então, às vezes você tinha tempo para cuidar do filho alheio, o filho do irmão que estava com problema, que era rebelde, mas quando chegava em casa, a gente tratava os nossos diferente, né? Não tinha paciência. Não tinha paciência. Nossa paciência era investida toda no outro. Não que o outro não merece esse cuidado, mas e os nossos? Nós costumamos dizer aqui que o nosso primeiro ministério é em casa. Exatamente. A Bíblia também tem esse texto, né? O bispo Manuel gosta de citar muito ele, né, bispo? A respeito de que aquele que não cuida da sua própria casa tá como se está fracassando fracassou no primeiro ministério, no ministério que nós consideramos o mais importante. Agora, apóstolo Martim, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, quando Davi está morrendo, nos últimos dias ele fala assim para Salomão, meu filho, eu estou indo pelo caminho de toda a terra, estou passando o reino para você, o trono. E não era qualquer trono, era 1.100.000 guerreiros, homens de guerra. Era um império. Era um império. Poderoso. E as últimas palavras foi, seja um homem. Seja um homem. Como é que tu interpreta isso? Então, a gente, quer dizer, Davi estava no leito de morte, né? Sim. Vão passar pelo caminho de toda a terra, todos vão, e eu estou nessa ainda, né? nessa viagem. dizem que é a única certeza que a gente tem, né? E aí, qual é o conselho, né? Sei que durante toda uma história, durante toda uma vida, mas nesse momento, qual é o conselho? Preserva os valores, né? Honra, né? Seja homem. E o termo homem na Bíblia significa seja o provedor, né? O protetor, né? Seja aquele que vai cuidar, né? Da sua família, dos valores, né? Assuma o seu papel de homem na sua casa, na sociedade e faça de fato para que o nome do Senhor seja glorificado.
E a gente tem vivido aí um choque, existe alguns movimentos, a gente precisa voltar um pouquinho, porque existe um dos fundamentos que tem atrapalhado um pouco, ou muito, essa questão da hombridade, né, do caráter, do ser homem, do ser o protetor, o provedor, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que garante segurança. Eu costumo dizer para alguns irmãos na igreja que as mulheres, elas têm buscado muito homens que inspiram a elas confiança. E todos os dias a gente vê a dificuldade. Porque de encontrar esses tem homens. muita mulher para casar e tem poucos homens à disposição, né? Porque a gente está vivendo, existe um movimento que surgiu aí no século XVII, século XVIII, né, que é o movimento iluminista. Porque a gente precisa falar disso para poder falar de um movimento que vem atrapalhando e estragando os homens, que é o movimento progressista. Sim. Né, esses movimentos. Então o iluminismo nasce ali no século XVII, século XVIII, né, um movimento formado por filósofos, um movimento cultural e político, e que uma das vertentes dos fundamentos que eles sempre defendiam, e isso vem sendo potencializado na medida do tempo, é como o movimento marxista, né? Karl Marx cria um movimento que não flui, e aí Gramsci lapida, né? A gente isso. Falando lá do lapidar, e então vem criando, se adequando, se adaptando ao futuro, porque o iluminismo ele vem de um movimento filosófico de homens que se chamavam filósofos da luz. Sim. E que detinham a verdade absoluta, entende? Isso. Então é por isso que é muito sério. E esse é um movimento que entrou na simpatia, ou seja, ele tem muita influência no movimento progressista. Porque o que eles pregam? Inclusive, dos pensamentos do iluminismo é que o homem entrou, ele se afundou num período de trevas, né, de ignorância, e o principal responsável por isso foi a religião. Ah, por isso que eles falam que é o ópio da... Entendeu? A religião, o ópio do homem, né? É a muleta que fica ali fazendo com que as pessoas mas a gente ouve muito isso, né? Fica se escondendo atrás de uma fé, de uma religião, etc, etc. E aí vem em seguida, já no século XIX, um movimento de contrapartida que se aprofunda em conhecer, mas continua, né, enraizando isso, que é o movimento positivista. Sim. Né? Tem filósofos ali, Kant, né? Isso. Comte, Henkel, que são aqueles que começaram a se dedicar a isso. E esse movimento positivista, ele foi uma das influências para o movimento militar. Por exemplo, o movimento positivista que dá origem à ordem e progresso. Né? Que é o que está na nossa bandeira, a ordem e o progresso. Diferentemente do iluminismo, que acredita que para que haja evolução da raça, da humanidade, o homem precisa se aliar, né, a esse movimento de tecnologia, a evolução moral, né, a moralidade, que a gente costuma dizer que nós estamos vivendo o tempo da amoralidade. Isso. É quando você perde a noção do que é moral ou imoral. Saímos do conceito de liberdade, do livre-arbítrio, para a libertinagem. Exatamente. Então, a gente tem visto isso entrar dentro da igreja. Entendeu? Porque hoje nós temos uma dificuldade imensa com os homens. Isso tem desmasculinizado os homens. Exatamente. Tem tirado deles, quer dizer, a responsabilidade de provedor, né? Sabe, o alfa, né? O cara que está ali para demarcar o seu território, não deixa para mim, chamar para si a responsabilidade. Puxa a bola para ele. Eu estava vendo aí, assistindo uma reportagem, e o camarada falando o seguinte, aí mostrando lá uma imagem de um famoso da internet aí, da televisão, com uma camiseta aqui, né? É homem. É homem ou o que é? Porque a gente chegou numa situação que a gente não sabe quem é quem. Verdade. Né? É homem ou não, e aí eu estava vendo lá o camarada fazendo a entrevista com um cidadão que até então para todo mundo era gay. Ele falou, não sou gay, eu sou homem.
A questão é que ser gay atrai a atenção das pessoas. Inclusive, estou com minha noiva aqui, apresentou tal. Então, quer dizer, é um trem doido, né? Então, vem esses movimentos e eles estão... Aí vem, porque o movimento progressista é isso aí, é deixar a gente... Os fundamentos, né? O conceito, preservar valores, isso são coisas que precisam ser urgentemente banido, para que haja uma evolução, para que haja, porque nesse movimento, de acordo com o momento, existe o conceito moral. Sim. E isso tem atingido, infelizmente, a igreja. Eu creio, apóstolo, que Deus nos deu o princípio e agora o apóstolo vai entender o porquê que nós começamos sempre o nosso episódio perguntando quem é o nosso convidado. Porque para que você possa demonstrar qual é a sua identidade. Quando foi perguntado, Moisés falou assim, quando eles perguntarem quem me enviou, que direi eu? Diga, o grande eu sou. Acabou. Eu sou e acabou. Esse sou eu, essa é a minha identidade. Eu vejo que o que a sociedade tem tentado nesses movimentos é exatamente destruir a nossa identidade. Sim. Porque se você não sabe quem você é, isso é o foco da ideologia de gênero. Querendo deturpar até a identidade, se é homem ou se é mulher. Não, você é um ser neutro. Como que um ser neutro tem identidade? Então, quando eu destruo a identidade, eu destruo esse homem, eu destruo essa mulher. Porque ela já passa a não saber nem quem ela é. Quando nossa geração já sabia quem era, nós já temos tantos homens e mulheres para cuidar que tem crise de identidade. Imagina essa geração que está vindo, não vamos fazer o chá de bebê azul nem rosa porque não sabe o que ele vai ser. Já sabendo que o sexo do menino é masculino, feminino, ou é menino, é feminino, ou é menino. Então, o que nós estamos vendo, como o bispo Manuel falou, a desmasculinização. E aí nós estamos tendo esses homens que não têm o caráter alfa de chamar a responsabilidade para si. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua, se quiser, claro, da sua intimidade, da sua pessoalidade e nos contasse alguns episódios vividos, vivenciados, para que esses homens possam entender como foi o seu processo de passar de um pai nordestino, né, que não abraça, que não dá uma expressão de carinho, e se transformar nesse pai amoroso, um pai que quer colocar o filho no colo, que quer os filhos, os netos, as noras, os genros, tudo dentro da sua casa, dentro do seu celeiro, o mais próximo possível, de amar a família, de estar... Como é que foi os seus processos de dores? Porque a gente sabe que a sua identidade é uma. O casamento, eu acredito que é a obra mais perfeita de Deus, porque só entendendo que é dele para dar certo, porque a gente já falou aqui em outros episódios, como é que você pega uma mulher que é criada numa cultura com os pais que têm uma cultura totalmente diferente, e aí você pega um homem que é criado numa cultura totalmente diferente, e dá certo. São duas culturas que vão... E faz isso dar certo. São dois mundos, né? Pega um homem que nunca comemorou aniversário, coloca com a mulher que a família comemora todas as celebrações e junta esses dois. Olha o choque que não dá. Nós tivemos a conferência, como falado no início do episódio, o apóstolo Jetro, com permissão dele, espero um dia trazer ele aqui, viu, apóstolo Jetro? Já fica o convite que você esteja aqui com a gente. Ele traz a história de Moisés. Nunca tinha visto a interpretação, a revelação que o Espírito Santo trouxe através da vida do apóstolo Jetro, da história de Moisés. Moisés sofria de ausência de paternidade. E o quanto isso impactou no ministério dele e nas pessoas que ele liderou. Moisés, você não se ouve falar do pai de Moisés na Bíblia. Você vê falar de Joquebede, você vê música para Joquebede, você vê para Miriam, que é a sua irmã. Mas o pai de Moisés, muitos se brincar não sabem nem o nome. E aí ele não circuncida o filho, quem circuncida é a mulher, a esposa dele, Zípora, que vai circuncidar ele e vai passar o sangue nele. Fala, Moisés, seja homem, agora tu é homem de sangue para mim. Porque Deus ia matar Moisés. Para chamar Moisés, para assumir a responsabilidade. E por essa ausência de paternidade, Moisés começa a liderar um povo e abandonar a família.
Ele traz o relato daquele episódio onde o sogro dele vai levar a esposa e o filho, que pelos cálculos do apóstolo Jétro, deveria ter ali entre 6 meses e 1 ano, que ele ficou sem a esposa e os filhos, que mandou para casa do sogro. E o sogro fala: epa, quem pariu que embale Mateus. Tô indo aí, Moisés, tô levando tua esposa e teus filhos para te entregar e você assumir. E durante todo esse tempo, um pai que preza pelo amor de um filho, a primeira coisa que queria ver era beijar os filhos, abraçar os filhos. Meu filho, como é que você tá? Nossa, que saudade, há quanto tempo? Né? A ausência. E o que ele faz? Entra para dentro da tenda e vai bater papo com o sogro. E não deu um beijo na esposa, não dá um beijo no filho, vai contar o que ele fez, o que ele conquistou. O correto é levar a esposa para a tenda, né? E deixar todo mundo lá fora. E depois falar assim: ó, vocês é depois, deixa eu resolver os meus problemas aqui primeiro, depois. Então, assim, a gente sabe que quem teve pais mais amorosos, nós temos sempre nós seres humanos temos sempre duas reações. Ou você repele, ou você repete. Se você pega uma pessoa que teve os pais alcoólatras, ou ele vai ser um beberrão e vai repetir o que ele aprendeu dentro de casa, ou ele vai odiar a bebida, porque ele vai repelir, porque ele falou: não, isso fez meu pai bater na minha mãe, isso fez meu pai me espancar, isso fez meu pai sair de casa e abandonar a família, eu não quero isso para mim. Então, assim, com a sua permissão, é claro, se o senhor quiser trazer para nós alguns episódios que possa ajudar esses homens que estão, às vezes, passando por esse momento, né? Muitas vezes já choraram debaixo do chuveiro, né? Já choraram na chuva, como citado pelo Bispo Manuel aqui do texto de Charles Chaplin. E estão sem saber o que fazer, porque só querem um abraço, só querem um pai. E a gente sabe que isso afasta esses homens de Deus, porque nós conhecemos Deus como o nosso Pai. E esses homens, por conta das suas feridas, eles vão fazer o quê? Eu não quero pai. Pior pessoa que eu quero ver na vida é pai, porque o pai para ele gera sofrimento, gera dor. E geralmente eles atribuem a paternidade de Deus aos pais que eles tiveram, né? Uhum. E a gente vive, eu costumo dizer o seguinte: a síndrome, né, do órfão de pai vivo. Sim. Porque no caso de Moisés, houve ali não mencionado pai. E a gente tem vivido isso, contando um pouquinho das nossas experiências, né, como líder, né, que os pais, eles estão cada dia mais cedo abandonando os filhos, morando dentro da mesma casa. O que nós temos de adolescentes, de pais que estão na igreja, né, e adolescentes que não estão na igreja porque eles tomaram as rédeas da sua vida e os pais se cansaram de lutar com eles. Falou: está com 12, 13 anos, já sabe o que é da vida, quando na verdade, segundo a neurociência, a psicologia, diz que somente a partir dos 25 anos que se define, né, essa formação de identidade na vida do ser humano, do homem. Então, um adolescente com 12, 13 anos, 14, 15, ele está numa fase de formação. Ele, na verdade, ele não sabe o que é bom para ele. Ele pensa que ele sabe. Então, a gente tem visto cada dia mais cedo os pais e mães que estão dentro da igreja buscando e que estão contrariando, né, nós falando de Moisés aqui, aquilo que apesar de tudo, foi um posicionamento muito firme dele quando Faraó, né, que tipifica aquilo que é o inferno, né, o Egito, o mundo, propôs para ele em alguns momentos, quando Deus foi lá, você falou sobre o que eu direi. Não diga que o eu sou te enviou. Sim. Eu sou a cura, eu sou a restauração, eu sou a transformação, eu sou a libertação, né? Eu sou o que você procura. O que você desejar, o que você quiser e determinar, e assim será. Então, por alguns momentos ele disse: vai com teu povo, vai adorar o teu Deus no deserto, né? Não vai muito longe. Falou: não é assim, não vai muito longe, né? Eu vou para não voltar, entendeu? Não, então vai, mas deixa aqui as suas mulheres, deixa aqui, né, os seus anciões, deixa aqui os seus rebanhos, as crianças. E por fim ele diz: deixa aqui os teus filhos. Ele disse: não, a promessa de Deus é que
todos nós entraremos na terra da promessa, então não vai ficar nenhuma unha no Egito. Sim. E o que a gente está vendo é pais e mães, para não quebrar cabeça com o filho, já começa muito cedo. E a gente está vivendo um momento escandaloso na nossa geração, inclusive no meio cristão, e aí, meu irmão, espera o que vem por aí. Porque a criança vai para a igreja com os pais, mesmo naquele ambiente que é preparado para elas, tem muitas que faz opção de sentar no banco com o celular. Isso. E na grande maioria das vezes não é controlado pelos pais. E quando ele chega a uma fase adolescente, ele tem um domínio total. Ele manipula os pais, ele oprime os pais, pai e mãe, como os bananas. O filho quer um celular da hora, atualizado, não veste qualquer tipo de roupa, quer dinheiro para ir para o shopping. Não importa se tem condições ou não, ele precisa seguir o bonde. O movimento é esse. E tem pai e mãe que às vezes até negocia. Não, eu dou para você, você vai na igreja comigo? Não sei, eu vou pensar. Agora eu pergunto, o que vai virar? O que nós esperamos dessa turma que está sendo deixada no meio do caminho? Não, o pai e a mãe tem que... Às vezes as pessoas falam, você não está oprimindo o teu filho. É a visão da esquerda, né? Do movimento progressista. Porque esses são os pilares que sustentam uma sociedade. É a família, é a fé, é a propriedade privada. E aí nós estamos vendo uma geração que cada dia que passa começa a trabalhar mais tarde, porque seus direitos têm que ser preservados. O ECA está aí para vigiar, pai e mãe que coloca o filho para ajudar nas atividades. Já foi comprovado que filho que ajuda pai e mãe desde cedo nas atividades, ele se torna um homem responsável, comprometido, um homem convicto das suas funções, dos seus deveres. E ao contrário, a gente está vendo isso aí. Então eu tenho falado muitas vezes, e assim, a gente tem visto os pais não estão dando conta. Entregar os pontos, sabe? Ou então fazendo de conta tudo certo. É a geração de Eli. Quando Deus chega para ele e fala assim, olha, você está honrando mais os teus filhos do que a mim. E quando Deus traz essa queixa, Deus está dizendo, você não está preocupado com o que tem que ser feito de verdade. Você está preocupado em não feri-los, e não magoá-los. E a gente não está falando de maltratar, a gente está falando de criar, de educar. Porque esse é o papel do homem também. Né? Então, assim, eu saí muito cedo, eu vivi muito cedo, estudei em colégio interno. Estudei em colégio que, mesmo a escola que Sarney passou lá do seu Maranhão. É mesmo? É, estudei, fui muito cedo, fui levado num pacote, eu não era o cara, né, que merecia o que devia estar, mas aí eu tinha um irmão mais velho e a gente ia no pacote. Os pais antigamente tinham esse negócio, né, apanha um, vai apanhar todo mundo, né? Não interessa quem errou. Era o coletivo, entendeu? Era o coletivo. Então saí muito cedo, fui para garimpo, né? Fui viver numa situação extremamente violenta, né? Onde filho chora ou chorava e mãe, pai não via. Era no tempo que se não tinha WhatsApp, não tinha telefone, se comunicava pelas cartas da Rádio Nacional da Amazônia. Isso. Né? Através do Adelso Moura, Márcia Ferreira. E eu fui forjado dentro dessa cultura. Aí você me pergunta como ser hoje aquilo que eu não fui ensinado a ser. O Evangelho, a palavra de Deus, a vida com Deus. Você já era evangélico? Não. Eu conheci Jesus logo assim que eu conheci a minha esposa. Minha esposa me ganhou para Jesus. Uau, que bênção, né? Eu era um menino jovem, eu bebia todos, eu era um alcoólatra. Eu bebia todos os dias. Era artesão, né? A visão do artista e tal tinha que estar bem. Como eu não fumava maconha para fluir as ideias, né? Para arte, eu bebia. Né? Então eu bebia todos os dias, eu fumava muito. E o Senhor entrou, a graça do Senhor me alcançou. Assim como tem alcançado muitas vidas, e eu tenho buscado a todos os dias, a todos os momentos. Ouvi aquilo lá que a gente ouviu do apóstolo Jétro, né, que para muitos, a gente é confronto. Não, é confronto, irmão. A gente está muito aquém daquilo que Deus deseja para nós. Não é verdade? É verdade. É dentro de tudo, é os valores. Existe uma inversão tão grande, irmão.
Exatamente. nos valores, né? É verdade, apóstolo. E assim, nesse seu processo de transformação, converteu, conheceu o Evangelho, o que para você foi mais difícil, ou está sendo mais difícil, que a gente sabe que o nome já é processo, porque não é eu decidi agora, eu já sou. Né? Então ali você tem que liberar perdão, você tem que aceitar, reconhecer. Eu acredito que o processo de mudança, ele só começa quando você reconhece: eu era um alcoólatra, eu sou um alcoólatra, eu sou um fumante. Porque se você conversar com um alcoólatra, ele vai falar assim: não, eu estou bem. Né? A conversa que a gente mais vê em boteca, em bar, é o cara tá caindo, tombando em festa. Fala: moço, chama um táxi, chama um Uber hoje, né? Naquela época era um táxi, chama um táxi. Ou deixa eu levar seu carro. Não, deixa que eu tô bem, eu dou conta. O cara não tá enxergando um palmo na frente do nariz. Então um cara desse não vai mudar nunca. Enquanto ele não tomar essa consciência de: não, eu sou um alcoólatra, eu sou um fumante, eu sou. Olha o eu sou entrando de novo. Ele reconhece a identidade dele. Uma das coisas que mais me admira no Evangelho, em Jesus Cristo, em Deus, é Ele nos aceitar como nós somos. Ele não espera que você deixe de ser alcoólatra. Ele não espera que você deixe de ser fumante. Ele não espera que você deixe de ser corrupto, que você seja homem, que você seja nada. Ele te quer do jeitinho que você é. E aí nós começamos muito nessa conferência que o amor dele por nós é tão grande que nos constrange a querer ser melhor. Ele não nos cobra nada, ele não nos pede nada. O amor dele por nós é tão grande que não importa se eu sou um filho bonzinho, se eu sou a ovelha negra da família, o amor dele não aumenta nem uma vírgula e não diminui nem uma vírgula. Ele continua me amando do jeito que eu sou. O amor dele não diminui. E isso eu acredito que é o que nos transforma. Então, se eu quiser contar um pouquinho desse processo seu de transformação, fique à vontade. Como todo mundo, né, que, como você acabou de dizer, é o processo, né, do carvão, do diamante, do brilhante, né? A gente vem aprendendo no decorrer, já são acho que 25 anos de pastoreio, né? Mais ou menos por aí. E na medida que o tempo vem passando, a gente vai descobrindo que a gente precisa de mudança. Todos os dias eu tenho buscado no Senhor mudança. Eu preciso ser melhor, minha versão de hoje precisa superar a versão de ontem, né? De servir a Deus, né? De entregar a Ele os nossos caminhos, de confiar a Ele, né? E abrir mão, porque a gente todo dia é tentado, né? Pelos vícios habituais, né? Culturais, porque eu venho de uma cultura de... Meu pai teve 5 casamentos, irmãos meus já passou por inúmeros casamentos, e quando eu tive esse encontro com Jesus, eu decidi, eu falei: eu quero ser diferente. Amém. E eu vou permitir, né? Porque é importante quando você diz que Ele aceita a gente como a gente é, porém não permite a gente continuar sendo como a gente era, né? Então todos os dias a gente está diante de um processo de crescimento, de mudança, de aprendizado, né? E se perguntar para mim o que foi mais difícil, o que é mais difícil, né? É a gente ter que respeitar o limite dos outros, né? Aprender a aceitar, porque eu sempre fui muito perfeccionista, e toda pessoa perfeccionista, e depois de algum tempo eu descobri que isso não é qualidade, isso é defeito, né? Porque é difícil viver numa sociedade você querendo achar que você faz melhor do que todo mundo, e que as pessoas nunca servem, né, para fazer ou para atender ao seu perfil. E na medida que o tempo tem passado, a gente tem trabalhado isso, né, o perfil. Eu olho para o quadro, ele tem que estar no prumo, né? Eu não consigo chegar, eu chego na igreja, às vezes eu estou formando uma equipe, o meu menino hoje, o meu caçula, é o baterista, né?
e a gente fica acompanhando, aí eu ensino para ele a mídia. E eu estava falando para esse dia, você precisa aprender a tocar violão, porque ele gosta, né? Ele é um cara de desafio e tal, muito inteligente, porque você vai ser um pastor, né? Você vai assumir um dia uma responsabilidade, se Jesus não voltar antes, e aí você, muitas vezes, você fica dependendo, fica à mercê de situações. E se você tiver essas habilidades, né, você vai se tornar uma pessoa mais coesa naquilo que você faz e vai produzir mais, né? Então eu tive muita dificuldade, ainda tenho hoje menos, não como antes, mas assim, essa questão de poder conviver, de respeitar aquilo que a pessoa pode dar, né? Então hoje eu tenho aprendido, se o camarada está vindo, que vem aquele pessoal com aquele fogo de palha, né? E dá tudo, e aí você sabe que aquilo não vai fluir, mas peraí, vamos aproveitar então esse momento. Sim. Vamos aproveitar o que ele tem de melhor para dar. A gente vai viver intensamente esse momento. Viver intensamente, né? Como disse alguém um dia, vive intensamente, cada minuto, como de fato um milagre. Como se fosse o último. Né? Como se fosse o último, né? Paulo disse, faça como se hoje fosse o último dia. Hoje nós estamos vivendo uma geração fraca. Dizem que tempos fáceis formam homens fracos, né? Tempos difíceis formam homens fortes. Homens né? fortes. Eu acredito que nós três aqui, eu tenho 56, 54. 43. 43. Nós já vendemos picolé, já trabalhamos de capinalote dos outros, engraxate, de tanta coisa. O que aparecia, nós pegava. Que a gente pegava. Era carroceiro, era o trem, trabalho de tudo. Só que hoje, em vive uma geração, apóstolo Martim, Frank, fraca. Até no pegar da mão, antigamente pegava a mão assim, ó. Ó. Aí, ó. Hoje o povo pega na pontinha do dedo. Apóstolo, eu particularmente não aceito, né? Se vir, nós vamos fazer direito. Eu também. O que tem levado essa geração a ser uma geração fraca? Eu acho que tudo é um conjunto, né? Daquilo que a gente já falou aqui, as informações, a comunicação, que tem ou que não tem, ou que vem de forma enviesada. Eu falava esses dias para um grupo de jovens na igreja, porque essa geração muito bombardeada pelas Sim. informações do mundo, né? Esses movimentos que tentam destruir, né, a identidade de Deus na vida da nossa geração. Eu costumo dizer o seguinte, lá no Éden, Deus colocou o homem e a mulher, e tinha um terceiro ser, que era a serpente, que foi usada, a mais astuta dos animais de Deus. Sim. Então o diabo entra nela. E a mulher foi avisada pelo marido daquilo que Deus havia estabelecido. Mas ela deu pouco crédito, né? Porque quando você ouve uma informação que é de suma importância para o seu crescimento, para a sua vida, para o seu sucesso, né, para a sua formação, seja espiritual, profissional, e você não dá crédito, você fica suscetível a outras informações, outras ideias que vão entrar, né? Então, a gente tem vivido isso. É uma geração que tem na palma da mão todas as informações ao mesmo tempo, mas é a geração menos informada, né? E quando você não tem essa formação, essa informação verdadeira, você fica vulnerável, né? Então eu converso com meus filhos em casa, minha netinha Radassa, que tem 5, 6 anos, Samuel, que está com 13 anos, eu converso, ela puxa muito, e eu explico para ela, eu converso com ela. Quando ontem a gente conversava sobre ela, sentamos na mesa, né, aquele momento que a gente tem comunhão, aí ela fala, vô, as pessoas, elas pecam e depois elas ficam botando culpa em Deus, né? Ou elas ficam dizendo, eu não sabia, né? Não é que elas não sabiam, a informação chegou, mas elas não deram crédito à informação, até por uma questão de comodidade, zona de conforto. Sim. E toda vez que você ouve uma boa informação, uma informação que vai direcionar a sua vida, uma profecia que vai direcionar a sua vida, e que você não dá crédito a ela, você está sujeito a viver traumas, né? A viver fracassos, porque você não deu crédito. E
falando, né, dessa geração fraca, querendo ou não, bispo, isso é um reflexo daquilo que os pais têm passado. Porque daí nós temos do lado de fora, eu costumo falar do meu meio, né? Eu sou cristão, eu sou pastor, né? Então eu conheço bem a minha realidade, né? E a gente estuda a cultura do que o mundo tem tentado trazer, os movimentos culturais, né? Esse progressismo aí, a agenda progressista, né? A ideologia de gênero, etc., essas coisas todas. Então, quando você não recebe, ou quando você recebe não dá crédito à informação, a sua geração, porque quando lá no Éden, o que aconteceu com o homem e com a mulher? Eles foram destituídos. Sim. E não foi só eles. Você tem em casa, eu tenho em casa um gato e uma gata, né? Eu tenho a Mel e o Luke, ambos capão, né? O Luke eu herdei da minha sogra, um gato enorme. Irmão, mas é um ladrão fino. A gata não é. A gata você pode colocar a carne ali em cima ali e ela vai ver, ela não vai mexer se você não entregar. Ela, aliás, ela nem gosta de estar pegando na mão da gente. Você tem que deixar para ela lá e dar um tempo para ela. Mas o gato, se deixar, ele abre a geladeira. Por que é isso? Porque isso é um reflexo do pecado. A natureza, né? Entendeu? A Bíblia diz que, Paulo escrevendo, se não me engano, aos Romanos, a natureza geme. É isso. Ansiosamente esperando o dia que o homem assume o seu posto, a sua posição. É verdade. Né? Então, isso é reflexo do pecado. Então, a informação não respondida, não valorizada, ela não vai gerar uma consequência só na minha vida. Exatamente. A minha geração vindoura, os que estão vindo, os meus filhos. Então, pais que não valorizam o propósito, o plano de Deus, a profecia, eles não têm orientação para os filhos. E os filhos vão ficar à mercê dos movimentos externos, das ideologias, né, das culturas aí que o mundo está. O senhor estuda agora a questão de Eva e Adão, lá no jardim, né? Onde foi que Adão falhou? Porque Deus deu a incumbência para ele. Uhum. Mas foi Eva que comeu do fruto. Onde está a falha do líder, do marido, do guardião? Bom, Deus deu para ele a incumbência de preservar, né? Porque a verdade é que o sonho de Deus era o céu na terra, né? Literalmente. Né? E a mulher ouviu, porque a palavra do Senhor diz que ela, quando quando Satanás vai lá, a serpente, ela fala, não, mas Deus diz. Então ela sabia. Isso, exatamente. Ela sabia. Né? Por algum momento, alguns falam, mas o homem não. Eu acho que o grande erro do homem, do Adão, é não estar com ela. Não proteger naquele momento. É não estar protegendo. Até porque ele fala que teve um diálogo com a serpente, né? Onde estava o homem nesse momento? Eu acredito que foi uma dinâmica assim, bem demorada. Dias. Houve namoro, né? Ali isso. Um tempo de flertar, um momento certo, né? Porque o diabo era sagaz. Dá o bote certo, é verdade. Ele não chegou de repente. Exatamente. Até porque imagina, de repente, uma cobra falando. E Deus tinha esse cuidado e estava ensinando a Adão, nós como homens, a ter esse cuidado de conversar com a esposa todos os dias. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus passava para falar com Adão e com Eva. E aí, será que Adão estava tirando tempo para falar com Eva, para saber com quem que ela andava conversando? Quando você lê o capítulo 3, você é levado a esse entendimento. Sim. De que Deus estava lá diariamente. Porque Deus fez o homem relacional, para um relacionamento, né? E esse o primeiro exemplo vem exatamente de Deus, que Deus está lá sempre. Todo dia. Então presente. É exatamente aí. Então, provavelmente, isso é dentro da nossa, parece que está unânime esse entendimento. Sim. A ausência do parceiro, do homem, do alfa, né? Do homem, do cuidador, do provedor, daquele que protege. Exatamente. Né? Porque, irmãos, pensa numa brecha terrível
que se abre na vida de um casal. É um casal que um anda para cá e o outro anda para lá. Que não há comunicação. Que não há essa comunicação, que não há esse entendimento na caminhada. É literalmente o reino dividido, né? Exatamente. Que não subsiste. Exatamente. Olha que interessante. Agora, apóstolo Martim, como é que a gente pode fazer para a gente resgatar essa masculinidade, a começar pela igreja? Porque a gente vê hoje, em todas as igrejas, se tem 100 pessoas, se tem 30 homens, é muito. É mais mulheres. E parece que os homens estão se distanciando de Deus, estão se separando de Deus. Como é que a gente faz para te resgatar isso, trazer de volta isso? Eu acho que é o caminho do altar. Né? Muitos já perderam o caminho do altar, já não sabem mais do caminho do altar. É aprender de volta, é voltar, é fazer o caminho de volta para o altar. Porque quando a gente fala, tudo está relacionado, né? Porque os movimentos, inclusive o movimento, a mulher hoje, a grande maioria, há quem diga que 70% das mulheres, ela tem o viés mais progressista e o homem mais conservador nos seus valores e conceitos, etc. Porém, as mulheres, dentro dessa proatividade, né, cultural, né, a necessidade. Esses dias eu entrei no ônibus, fui visitar um irmão no hospital, aqui no HGP, e eu vim com minha esposa, a gente tomou o ônibus lá em casa e viemos, e na volta foi no final do dia. Eu fiz um vídeo, conversei com as pessoas, irmãos, tinham literalmente 99% mulher. Eu era praticamente um dos 2, 3 homens que estavam dentro daquele ônibus. Cheio de mulher que estava retornando para casa. Vindo do trabalho. Vindo do trabalho, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, e algumas ainda voltar para a escola, para a faculdade. Olha aí. Eu fiz direito há muitos anos atrás, há 15, 16 anos atrás. Naquele tempo, irmãos, já tinha 70% de mulher na sala de aula de uma faculdade. Você vai agora, entra hoje, vai na faculdade para você ver. Cheio de mulher. Você faz um evento na igreja, você faz um chamamento na igreja, um mutirão na igreja, vai aparecer 80% mulher. Porque os homens, irmãos, estão omissos, literalmente, acomodados. Tem até um versículo que está em Isaías 4:1, que pouca gente se atenta para esse versículo. Fala assim: nos últimos dias, 7 mulheres lançarão mão em um homem. De um homem, isso. E dirão: não quero teu dinheiro, a tua comida, não quero tua comida, só eu só quero você. E já está acontecendo isso hoje, né? Eu só quero a tua responsabilidade, eu quero que as pessoas saibam que tu está aqui comigo, que tem um homem comigo. Tem até alguns ditados aí, né, que as mulheres dizem, né? Ah, saudade de ser uma Amélia, né? Quero voltar aos tempos de Amélia, aonde tinha um homem, né? Então ela podia ser Amélia. Então, irmãos, eu acho que o caminho para essa restauração é o altar. Sim. Não tem outro meio. É o altar, é o homem assumir novamente, é entender, é buscar, porque se faz uma campanha na igreja de oração, é as mulheres que estão lá buscando pela família, pagando preço pela família. Né? E olha que não tem mais esse negócio, porque a ideia de direitos iguais, tem muitas mulheres ganhando mais do que o homem. Sim. Né? Mas está ali pagando preço, está buscando para sua família. Enquanto o maridão chega do trabalho, como ela chegou, ainda há pouco junto, muitas vezes tem um meio de transporte, o homem dá para a mulher a responsabilidade para todos os dias para o ponto pegar ônibus, enquanto ele vai, seja de carro ou de moto. Ele chega do trabalho mais descansado, porque não teve a fadiga de pegar ônibus lotado. Né? E mulher ali sofrendo, sendo humilhada muitas vezes. Imagina uma grande São Paulo, uma cidade, uma grande metrópole. Verdade. 2, 3 horas para chegar em casa. Aí ela chega em casa, ela tem toda uma responsabilidade. E se ela não exercer essa responsabilidade, ela se passa por uma má esposa. O camarada chega, ele senta no sofá, ele liga a televisão para assistir
o gordinho da cadeira lá, né? Da Atena. Entendeu? O gordinho da cadeira. Os programas policial, assistir um futebol, ou então pega a sua chuteirinha, o seu tênis e vai para uma quadra, vai para um campo jogar bola, ou então vai no boteco tomar a sua geladinha, que é de praxe, ou pega a sua varinha e vai pescar. E a mulher fica cuidando de filho, trabalhando, arrumando filho para outro dia para a escola. Você entendeu? Como é que vai, irmão? Como é que flui desse jeito? A coisa bagunça. Não tem como, os valores estão investidos. Eu acredito que um casamento é uma divisão de tarefas. Sim. Não é? Eu lá em casa, assim, as coisas mais pesadas, quem faz sou eu, né? Certo? É trocar lâmpada. Trocar lâmpada. É arredar a geladeira do lugar para puxar uma água. Uma vez eu acredito que essa questão de dividir tarefas, lá em casa a gente faz muito isso, a gente faz da seguinte maneira: aquele que tem mais habilidade cuida, né? Então, eu vejo, por exemplo, as minhas divisões de tarefa com a minha esposa. Eu cuido da roupa, eu cuido da louça e ela cuida de limpar a casa, né? Porque eu não gosto de limpar chão, essas coisas e tal, e ela já gosta. Só que já não gosta de lavar louça. E eu gosto de lavar louça porque eu gosto da louça limpinha, né? Sem gordura e tal. Então eu lavo uma vez, lavo 2 vezes se eu preciso, boto na lava-louça. A roupa, eu gosto de olhar o colarinho, eu gosto de olhar o pulso, não só botar na máquina e deixar para lavar. Tem roupa que tem que bater mais de uma vez, né? Então eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa essa parte comigo, tu assume essa parte aí, né? E aí tem dado certo. E envolver, né? Porque eu falo que existe 2 processos, o processo do envolvimento e do comprometimento. Então envolver os filhos no processo para que quando eles crescerem se tornem pessoas comprometidas. Claro. Eu pego lá, ontem eu pegando uma geladeira com o meu adolescente lá, o Samuelzinho, de 13 anos, que de vez em quando chega, pai, olha o chuva das veias e tal, né? Vamos pegar a geladeira. Ó, meu muque. O meu fala muito isso, 6 anos, ele... Olha aqui, papai, meu muque. Eu peguei a geladeira do lado leve, falei, o motor, né? Ele falou, o senhor tem que pegar do lado do motor. Eu falei, Tu vai pegar do lado do motor, rapaz. Tu que é o forte? Eu posso carregar a geladeira sozinho, né? Mas eu preciso dar pro cara a responsabilidade e a função para que ele saiba o que é ser homem. Não é pegar só alface. Não, vamos aprender, né? Então pegar os filhos e envolver nas tarefas domésticas, ensinar, ajudar, porque a gente tem um grande problema que a gente vive hoje. As mães preparam as filhas para o casamento, mas não preparam os filhos para o casamento. A gente costuma dizer que quer uma princesa para os nossos príncipes, mas não formamos os nossos príncipes, formamos uns cavalos. E a gente está vivendo aí a cultura dos doramas, né? Sim. Diz que as mulheres tem muitas mulheres que estão largando os maridos porque ela começa a assistir os doramas e começa a sonhar com os príncipes, né? E aí espera o marido que chega com um buquê de rosas, com uma caixa de bombom todo dia, né? Que é o marido todo dia maquiado, e isso não existe, né? Exatamente. As mulheres hoje, elas casam assim, com um príncipe montado no cavalo branco, né? E aí depois do tempo, o príncipe vai embora e fica só o cavalo, né? O cavalo. Não é verdade? E não é mais nem... fica encardido, né? Fica encardido. Na verdade, eu acredito que nós como homens, nós precisamos assim, suprir a nossa família, não só no financeiro, no quesito material, né? mas suprir no emocional, no espiritual. Faz quanto tempo que você não dá um abraço no teu filho, você que está me assistindo? Um dia desse, eu peguei minha filha e levei... Geralmente na quarta-feira eu pego ela do inglês à tarde e levo para a robótica, né? E aí eu tenho 1 hora de folga com ela, né? E toda quarta-feira eu levo ela para o açaí, que ela gosta de açaí, né? Aí eu conversei e falei assim, e ela tem 12 anos. Só fui morar falar sobre namoro. Qual o tipo de rapaz você quer namorar? Ela falou sobre carreira, o que você quer ser e tal. Quando ela chegou em casa, ela falou assim, mãe, eu quero casar com um homem igual meu pai. Olha aí. Referência. Então, o pai que não tira um tempo para conversar com a filha, porque filha mulher é diferente, você sabe disso. A filha mulher, negócio é diferente. A minha vida mudou depois que eu tive uma filha mulher. É totalmente diferente. Então, a atenção é diferente. Porque a primeira pessoa que a filha se apaixona é pelo pai. Não é? Ela vê no pai, representa o futuro marido dela. E aí encontra o pai
bêbado, cachaceiro, ignorante, que bruto, bate na que mãe. bate na mãe, ela nunca vai querer casar. Se ela perde essa referência, ela se perde, Ela se literalmente. perde. É Exatamente. porque nós costumamos dizer, né, até o apóstolo Jeto falou isso na conferência, que o pai, o homem, a figura masculina, é de dar direção. Então é nós que damos a direção para os nossos filhos, seja ele boa ou má. A direção, quem damos somos nós. O provedor, né? É o provedor em todos os sentidos. É do direcionamento, da orientação, do conselho, da segurança, do cuidado, do zelo, da proteção e por aí. E é um fato tão instintivo que você observar qualquer família, você vê que a mãe fala 1000 vezes. Meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. O pai só fala uma. Como é que você vai fazer, não? E já. Pronto. É verdade. Para ver como é que isso é tão instintivo de nós, seres humanos. Se você prestar atenção nesse detalhe, qualquer família que seja, por mais bom ou ruim que esse pai seja, a mãe fala o dia todo lá falando, que a maioria das vezes a mãe fica mais em casa, né? Hoje já não está mais assim, mas ainda tem a mãe mais assumir mais essa responsabilidade de estar querendo educar os E é um filhos. perfil da mulher, né? Ela fala. A mulher, segundo os estudiosos, ela fala 3 vezes mais do que o homem. É. Então o homem, até por uma questão de perfil, a caixa de fala dele é pequena, né? Então fala uma vez já acabou, aí ele vai para a paciência que já esgotou. Então é muito de fato, né? Sim. A mulher não, ela tem um amplo know-how, né, de fala, de conversa, então 3 vezes mais. Olha, interessante, né? O homem chega do trabalho e ele já esgotou tudo que ele tinha para falar. Ainda até o horário do almoço já foi. Então ele chega em casa e ele quer ficar calado. Quer assistir, quer ver mas ele quer ficar calado. A mulher, ela chega, ela tá com 70% ainda Ela quer contar o dia todinho. do repertório dela. Não usou nem 30. Entendeu? Ela usou 30% do dia todo dela e ela chega em casa, ela quer falar com o marido, ela quer conversar. Tem até uma piada interessante que diz que 2 mulheres estavam presas, né? Ficaram 30 anos presas, que é o máximo que pode ficar preso no Brasil. E aí diz que quando saiu, uma olhou para a outra e falou assim: depois passa lá em casa que eu quero te contar um segredo. Como é que passa 30 anos junto, conversando na mesma cela e sai, ainda faltou um segredo para te contar. Ainda tem segredo para te contar. Então é isso. Aí o homem chega, a mulher vai conversar com o marido, ele tem 5 minutos, né? Se ela não conseguir imprimir a ideia dela em 5 minutos, ela não consegue mais. Porque ela vai continuar falando e ele só, já foi. A mulher, você conversa com ela é totalmente visual. Sim. Olha pra mim. Não é assim? Olha, tem que olhar, tá olhando o homem não. Ela tá conversando contigo, você tá aqui, ó. Você tá ouvindo, você sabe perfeitamente, né? Você tá ouvindo? Tô. O que eu falei? Não é assim? É desse jeito. Entendeu? E a mulher não, você precisa estar olhando, para ela tem que estar olhando, né? Ela quer a sua atenção, ela quer ter certeza então, que você está... Ela é audiovisual, literalmente. É né? verdade. Interessante. E toda mulher precisa de uma sessão de descarrego, que é conversar com a gente, né? Exatamente. Com o marido, né? E aí eu vejo que é onde o Adão errou. Na minha concepção, Exatamente. ele não quis ouvir Eva. Fechou. Na sessão de descarrego dela. Né? É verdade. Então vai tipo assim, tô cheio, né? Vai lá. Vai falar com a serpente. Tem aí uma cobra andando no jardim, por que você não vai lá? E engraçado, né? Que até na brincadeira, né? O Benício fala muito isso. Não, fala com o Batman, né? Você fala o sinalzinho da serpente, né? Não quero nem te ouvir, ó. Conversa aqui com o Batman aqui, né? Ele fala com o Flash. Fala com o Flash. Mas, apóstolo, quando a gente, assim, dá atenção para a esposa da gente, porque eu sempre falo que o sexo não é à noite, é de manhã cedo. Começa de manhã cedo, né? Até um bom dia, a gente muda assim, a configuração do nosso casamento. Até no bom dia de manhã cedo. Certo? Amor, como você está? Como é que foi a noite? Dormiu bem? Não é? É uma das coisas. O dia que a gente, às vezes, porventura, a correria, você não perguntou como eu estou hoje. Exatamente. Ela sente falta. Né? Porque toda mulher precisa disso. Eu não pergunto como é você está, eu pergunto... Eu já falei que eu te amo hoje. Acho que... Isso vale mais do que... Porque mulher precisa de carinho. Sapato carinho. Vestido carinho. Não é verdade? Gente, nós estamos encerrando o nosso HQC Cast de hoje. Foi uma honra, apóstolo,
recebê-lo aqui. Por mim, a gente passaria o dia aqui falando sobre esse assunto, né? Paternidade é algo que muito nós que reconhecemos o grande Eu Sou como nosso Pai e sabemos desse amor imensurável, incomensurável, imedido, né? Que nos aceita como nós somos. Eu acho que uma das grandes dores de você, homem, é exatamente não confiar em alguém para você falar das suas dores e sofrer sozinho. Nós somos homens solitários, como lobos. E o HQC Cast, apóstolo, é para isso. É para que esses homens não se sintam mais solitários, para que eles possam ouvir aqui a sua história de vida, né? O seu processo de ter essa cultura, de ter ido sair cedo logo de casa, ter sido criado nessa escola, nesse regime e ter se transformado num homem de família, num pai amoroso, num líder, né, que inspira pessoas, que ouve pessoas, que ajuda pessoas a encontrar o caminho, né, a estar buscando esse processo de mudança, de melhorias. Então, que você possa ter aprendido muito conosco aqui hoje, que isso possa servir para sua vida no dia de hoje. Desejamos um dia maravilhoso, uma semana extraordinária. Estaremos aqui novamente. Eu gostaria que o apóstolo finalizasse trazendo uma mensagem para você que está nos ouvindo, né, de esperança, de que esses tempos fáceis ou tempos difíceis que você está passando hoje venham forjar o teu caráter, venha ajudar você a encontrar a sua real identidade e te ajudar no momento que você está passando hoje. Apóstolo. Amém. A gente costuma dizer que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Eu Sou, né, o grande Eu Sou, ele é um Deus de restituição. A gente sabe que existem muitos pais hoje que não tiveram o carinho, que não tiveram a atenção, né, o amor de um pai. E às vezes hoje se encontra até perdido como fazer em momentos com os filhos, né? Mas eu quero lembrar para você que Deus, esse Deus da restituição, ele é aquele que restitui também a ausência da paternidade. Ele veio para nos preencher, suprir tudo aquilo que é de vazio, de necessidade, aquilo que a gente não teve. O meu pai na velhice, ele se tornou muito amigo meu, porque como eu saí muito cedo de casa, eu tenho muitas histórias para contar da minha vida, né? Então ele gostava de dizer, eu ganhei meu pai para Jesus. Amém. Né? Meu pai, quando ele faleceu, ele já tinha aceitado Jesus, né? Era devoto do padre Inciso do Juazeiro, mas depois de muitos anos evangelizando, falando com ele, conversando, ele entendeu, né? Então ele gostava de sentar, falar, às vezes falava, filho, e ele tem filho mais velho, porque meu pai teve 5 casas, eu tenho um irmão com 90 anos. É mesmo? Eu tenho um irmão já com 90 anos. Meu pai gostava de sentar comigo e falar, conversa, vamos contar das suas histórias. Né? Então a gente teve uma relação de amizade. Às vezes eu pegava ele, colocava já mais velhinho, colocava na moto, ia visitar os meus irmãos na fazenda. Ele gostava de andar de moto, aquela sensação da liberdade, né? E às vezes eu me preocupava porque ele queria tirar um cochilo. Não, moço, acorda. Acorda que você está em cima da moto, não você cai aí e me complica. Não, rapaz, não vai complicar a minha vida, né? Então assim, a gente conversava muito, a gente tinha muita amizade, né? Ele tornou um amigão para mim. Amém. Né? E assim, para você que não teve essa oportunidade, esse privilégio, você que tem, né? Às vezes o camarada tem o pai, tem a mãe e não valoriza, né? Não tira esse tempo para investir, para estar cuidando, para estar junto, para estar amando, para estar abraçando, porque às vezes o pai e a mãe passou para os filhos aquilo que recebeu e não teve a oportunidade que nós temos hoje de ser ministrados, de receber no altar do Senhor essa mudança, né? Essa lapidação, essa transformação de vida através desse evangelho que transforma, né? Esse poder de Deus que sara, que cura, que liberta. Então esse é o conselho que eu deixo, né? O altar, né? A presença de Deus é o lugar de restituição, ser restituído da paternidade que você não teve, em nome do Senhor Jesus. Bispo Emanuel, Amém. Nós. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero deixar aqui uma mensagem muito rápida e importante. Quando a boca cala, o corpo fala. Verdade. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Amém. Amém. Obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, meu apóstolo. Prazer, a gente está aqui sempre. Né? Amém. Amém.